Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto na disciplina de laboratório de banco de dados, a gente retorna com aquele esquema, né, modelo relacional, no contexto didático que é uma empresa, né? Então, relembrando aqui, a gente tem a tabela funcionário, tabela dependente, departamento, localizações, projeto e trabalha em. Lembrando que as chaves primárias, elas são identificadas por esses atributos que estão sublinhados. Ok, pessoal? Então, qual é a ideia agora? A gente prosseguir a continuidade ali daqueles comandos de manipulação de dados, tá certo? Então, a gente até já viu, né, de maneira bem tímida, ali o select, na aula anterior. Então, qual é a ideia, né? Qual é a estrutura básica de uma consulta para extrair informações de um banco de dados, né, em SQL? Eu tenho um select, que é a lista de atributos que você quer resgatar, certo? O from é de que tabela ou de que tabelas você quer resgatar essas informações. E o where, como a gente já conhece, é a condição que tem que ser satisfeita para que seja retornada essas informações para você. Beleza? Bom, em cima desse esquema de banco de dados, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ir trabalhando. Um exemplo aqui é uma consulta, onde a gente quer recuperar as datas de nascimento e o endereço dos funcionários que possuem o sobrenome Santos. Como é que a gente poderia formar essa consulta? Então, vou selecionar o atributo data de nascimento e endereço da tabela funcionário, que vem ali no from, onde, né? Ou seja, where sobrenome seja igual a Santos. Ok? Uma nova consulta. Selecione os identificadores, ou seja, o código, né, que identifica ali unicamente o funcionário. Selecione todos esses identificadores da tabela funcionário. Essa é a consulta, certo? Select ident from funcionário. Apenas isso. Consulta 20. As coisas melhorando. Recupere os nomes e os endereços de todos os funcionários que trabalham para o departamento de engenharia. Olha só. Aqui eu já vou estar trabalhando com duas tabelas. Observem ali no from, né? Eu tenho funcionário e tenho departamento. O que é que eu vou estar querendo selecionar? Funcionário, né? O nome do funcionário e o endereço. E qual é a condição? A condição é que o nome do departamento seja engenharia, departamento.nome seja engenharia, e o número que refere-se, né, à tabela departamento seja igual ao de número na tabela funcionário, certo? Essa é a condição que tem que ser satisfeita. Ok? Vamos para mais uma consulta? Perdão, na verdade a gente vai para uma ilustração, tá, pessoal? Acabei me equivocando aqui. Então a gente tem aqui em cima a tabela funcionário, tá? A gente tem aí um cenário, aí, uma simulação onde eu tenho 4 funcionários inseridos, né? A Cláudia, o Jorge, o Moacir e o Caio. E outras informações deles vocês podem ver que estão aí. E tem o D-número, né? O D-número é o campo, né, na tabela funcionário que faz a ligação com a tabela departamento. Ok? Então, estou selecionando a tabela funcionário, o departamento, e a minha condição, né, vai resultar nisso daqui. Então, quando eu faço aquela consulta, é mais ou menos se eu estivesse fazendo um relacionamento que vocês estão vendo aí nesse slide. Ok? Então, quando o departamento for engenharia e o número for igual entre os dois, certo? Vai dizer justamente aqui referente a que funcionário?
ao Jorge e ao Caio, né? Se eu não estou enganado, se eu não tiver errado aqui na confecção do slide, é justamente esse. Vamos só ver aqui qual é o campo que a gente está selecionando aqui. É o nome e o endereço, né? Quando o departamento for engenharia e os códigos dos departamentos forem iguais, justamente. Ok? Só que eu acabei errando aqui. O Caio era para eu ter colocado 3, eu acabei colocando 4. Tá? Mas está corrigido aqui na aula que eu estou falando. Vamos lá. Consulta 21. Recupere todos os atributos de funcionário e departamento, considerando que o funcionário trabalha para o departamento em engenharia. Olha só, quando eu quero selecionar todos os campos, não preciso botar o nome individual de cada um. Eu coloco o asterisco. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente aquela consulta anterior, né? Mais ou menos do mesmo jeito, só que com essa alteraçãozinha aí. Ok? Consulta 22. Para cada projeto localizado em São Paulo, certo? O que é que eu vou querer? Liste o número do projeto, o número do departamento que controla o projeto e o nome, e o endereço e a data de nascimento do gerente desse departamento. Eita, agora é um catatal de informação, né, pessoal? Tá complicando aí, né? Mas vamos lá. Bom, quais são as tabelas que eu vou estar mexendo aí? Eu vou estar mexendo, se você observar, com a tabela projeto, departamento e funcionário, certo? Para cada projeto localizado em São Paulo, onde é que tem essa informação? Na tabela projeto, né? O projeto tem a localização. Né? O número do departamento tem na tabela do departamento, certo? E o endereço e a data de nascimento de alguém é na tabela funcionário, certo? Então, selecione o número, lá no Select, selecione o número do projeto, certo? Selecione também o nome do funcionário, selecione o seu endereço, a sua data de nascimento, né? Através do relacionamento entre essas 3 tabelas, certo? Qual é a condição? O número do projeto tem que ser igual ao número do departamento. O gerente, que é um funcionário, né, que está dentro da tabela funcionário, ele tem que corresponder ao mesmo código do gerente do departamento, e o projeto, a localização do projeto tem que ser igual a São Paulo. Eu acho que deu para esclarecer um pouco mais a ideia de vocês, né? Então, se vocês tiverem dificuldade, observem primeiro pelo seguinte sentido. Ó, eu estou relacionando 3 tabelas. Qual é a condição? Eu já digo lá no início do problema. Cada projeto localizado em São Paulo. Então, projeto.localização é igual a São Paulo. Né? O gerente, que é também um funcionário, ele vai ter que ter ali o mesmo código do gerente do departamento, igual ao código do gerente do projeto. Não é isso? É desse jeito que a gente vai montando as consultas SQL, tá, pessoal? Para cada funcionário, recupere o quê? O seu nome e o nome do seu supervisor, que também é um funcionário. Veja bem, aqui eu estou trabalhando com a mesma tabela, só que para recuperar essa informação, é como se eu estivesse criando uma cópia dela e cruzando a informação, para eu poder obter o resultado. Por isso que vocês estão vendo uma coisa nova aí nessa consulta. Observe. Select.f.nome. De onde é esse F? Observe que na linha seguinte do from, que é onde eu digo quais são as tabelas que eu quero manipular, eu dei um apelido para a tabela funcionário. Esse apelido ele é descrito pela cláusula AS, ou AS, né? Ou seja, funcionário SF é um apelido que eu dei para facilitar a manipulação dessa tabela funcionário. Assim como a tabela S, que é a mesma tabela funcionário, eu tenho uma instância dela agora na letrinha S.
Ou seja, eu vou querer pegar o nome da tabela, o nome do funcionário na tabela F e vou cruzar com o nome do funcionário da instância S. Qual é a condição? Para saber se, no caso aqui, o nome do supervisor imediato daquele funcionário, certo? Ok? Essa é a ideia. Ok? Então, eu vou pegar o nome do funcionário e os do seu supervisor, de maneira que o subidente seja igual ao idente. Essa é a ideia. Idente é o que? A identificação. Tá, pessoal? Vamos aqui para o exemplo. A gente tem aqui a tabela funcionário, então eu criei uma instância aqui da tabela funcionário chamada F e a outra instância da tabela S. Ok? Então aqui essa tabela tem o papel de supervisionado e aqui eu tenho o papel de supervisor. Beleza? Muito bem. Aqui depois do cruzamento de relações, a gente tem mais ou menos uma tabela igual a essa daqui. Ok? Observe que a gente tem aqui uma tabela e aqui já outra tabela do lado. Certo? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem aqui como resultado o Jorge é supervisionado, deixa eu só ver aqui, é supervisionado pela Cláudia, o Moacir pelo Jorge e o Caio pela Cláudia, perdão. Ok? Então, quando for igual, aqui, ok? Beleza? Essa é a ideia. Bom, consulta 24. Recupere o salário de todos os funcionários. Olha só. Apareceu mais uma palavrazinha-chave aqui. All, certo? Quando eu quero todos os salários, eu uso essa cláusula all. Selecione, recupere os valores distintos de salários praticados pela empresa. Poxa, qual a diferença dessa consulta 24 para 25? Quando eu pego o all, pessoal, ele pega todos os valores, inclusive os repetidos, tá? O distinct não, ele já elimina-os, ou seja, você vai ter valores distintos, né? Únicos, ok? Beleza. Vamos complicar um pouquinho mais, mas é legal. Faça uma lista de número de projetos que envolvem um funcionário cujo sobrenome é Silva, certo? O envolvimento desse funcionário pode ser como trabalhador ou como gerente do departamento que controla o projeto. Aí, a gente recai naquela ideia de teoria de conjuntos que vocês muito provavelmente já devem ter visto em outra disciplina, né, ou em algum outro momento da vida acadêmica de vocês. A ideia aqui, pessoal, é a gente fazer uma união, tá? Dividir para conquistar. Né? A gente vai primeiro, nesse comando de cima aqui, a gente vai pegar os projetos onde o sobrenome vai ser Silva, tá? E aqui, no comando de baixo, né, eu vou pegar de maneira distinta, né, para não repetir, de maneira única, os projetos que têm como gerente, né, uma pessoa que tem o sobrenome Silva, e na parte de baixo, os funcionários que são gerente ou funcionários que também têm o mesmo sobrenome, que trabalham em um projeto e que tem esse sobrenome Silva, resumido em miúdos. Ok? Dividir para conquistar. Bom, as tuplas, como eu já falei, em duplicidade, aqui é o mesmo comando do exemplo passado. As tuplas, ou seja, as linhas em duplicidade, elas vão ser eliminadas do resultado quando a gente usa o distinct. Ok? Então, quando a gente usa um comando desse de union, except ou intersect, união
exceção, interseção, teoria de conjuntos. Ok, pessoal? Isso aí vocês já devem ter estudado. Quando a gente usa isso daqui, a gente tem um resultado, certo? Quando a gente quer todos, que a gente quer manter as duplicatas, a gente mantém o all, ok? Consulta 27. Recupere todos os funcionários cujos endereços estão em São Paulo. Outra palavrinha-chave importante, like. Ou seja, se na sua busca você tiver dentro dela, em alguma parte, no início, no meio, no fim, algo com SP, né, dentro do endereço, né, a condição é que o endereço é em São Paulo, então selecione o nome e o sobrenome de um funcionário onde o seu endereço contém SP. Então vai ser retornando esse resultado, ok? Recupere todos os funcionários que nasceram na década de 50, tá certo? Então, o que vai acontecer? É só eu colocar o like aqui e a condição é essa, ok? O ano, a década aqui vai ter que iniciar no 50, né? No 5. Recupere a lista de funcionários de projetos nos quais eles trabalham, ordenada por departamento. Olha só as coisas ficarem mais interessantes. Ordenação por departamento. Dentro de departamento, ordene por número de funcionários, tá? Então, eu vou pegar aqui, tem o quê? 3 tabelas, né? Departamento, eu chamo ela de D. Funcionário, eu chamo de F. Trabalha em, eu chamo de T. E projeto eu chamo de P. No caso, são 4 tabelas. Vou selecionar o nome do departamento, o nome do funcionário e o número do projeto. É isso que vai me retornar essa consulta quando aparecer ela bonitinha lá. Só que o meu filtro vai ser o quê? O número do departamento vai ter que ser igual a D número, né? Que é o número do departamento que tem na tabela funcionário. E a identificação do funcionário tem que bater com o que tem na tabela trabalha em, ou seja, ele tem que trabalhar lá. E o número desse trabalha em aqui, do projeto, vai ter que bater com o número do projeto da tabela projeto. Eu vou ordenar isso por número do departamento, tá certo? Ordenando por número de departamento, eu vou colocar o nome do funcionário. Depois dessa ordenação aqui de nome de departamento, eu vou botar em ordem alfabética o nome do funcionário. É isso que está dizendo essa consulta. Consulta 30, vamos lá. Recupere o nome de todos os funcionários que não possuem supervisores. Vocês lembram dessa palavrinha nu aqui, né? Lá do início. Selecione o nome da tabela funcionário, onde supervisor, né? A identificação do supervisor é nula, ou seja, não existe ninguém. Quando a pessoa não tiver supervisor, é somente ela que vai ser mostrada aí na consulta. Exemplos do uso de join, né? A junção, que é outro conceito de teoria de conjuntos, certo? Estou juntando aqui, digamos assim, aglutinando informações que eu quero, certo? Nome, endereço de. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma junção, né, com teoria de conjuntos entre departamento e funcionário, de maneira que o D número, que é da tabela funcionário, vai ser igual ao número do projeto, e a condição é o quê? O nome do departamento seja igual à engenharia. Já nesse exemplo aqui abaixo, né, eu já estou apelidando aqui a tabela funcionário de F, fazendo uma junção com outra instância de funcionário, só que chamada de S. Né? E esse ON aqui é que essa condição esteja dentro, né, dessa satisfatoriedade aqui.
o código do funcionário, né, a identificação, seja igual à do seu supervisor. Ok? Funções agregadas, eu também tenho alguns tipos de função, pessoal. Soma, que é o sum, né? Selecione a soma dos salários, né? Selecione o salário máximo, selecione o salário mínimo e selecione a média, o AVG, né? Do salário da tabela funcionário. Outra consulta, né? Que a gente já viu que é uma subconsulta, né? Eu tenho um select, dentro dele tem outro select, onde eu estou contando os dependentes daquelas pessoas que têm mais de um dependente, no caso maior ou igual a 2. Tá? Então, as pessoas que têm mais do que 2 dependentes vão ser retornadas aí nessa consulta. Pronto, pessoal. Agora outro exemplo, usando Group By Having. Certo? Group By, como você já vê, ele agrupa os resultados. Certo? O Having, ele já faz uma filtragem em cima do que eu recebi agrupado. Né? Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma contagem, né, de números de departamento, certo? Em que situação? Onde o salário, né, do funcionário é maior que 40 mil, certo? Eu vou agrupar aqui isso por nome de departamento, de maneira que eu faça uma contagem daqueles departamentos que possuem mais do que 5 funcionários. Essa é a ideia. O Having, ele ainda faz um filtro maior em cima do que eu agrupei, o Group By, certo? Bom, existem consultas cuja implementação envolve as informações retornadas por outras consultas, né? Digamos assim, como a gente já viu. Em alguns casos, essa demanda pode ser resolvida por consultas alinhadas ou subconsultas. Subconsultas são blocos de select from where, como a gente viu, especificados dentro de uma cláusula where. Uma consulta, subconsulta, que vem dentro do where. Ok? Isso aí é o que vocês já viram nas consultas anteriores. Vamos lá para mais uma consulta. Recupere o nome de todos os funcionários que possuem 2 ou mais dependentes. Selecione o nome do funcionário. Aí, para saber as pessoas que têm 2 ou mais dependentes, eu vou fazer um select count, certo? Onde a identificação do funcionário, né, vai ter que corresponder com a identificação do funcionário que tem na tabela dependente, de maneira que a contagem seja maior ou igual a 2. Ok? A consulta vai retornar uma única linha, né, uma única tupla com esse valor inteiro. Ok? A gente tem aí o fident, que é um atributo que está dentro da tabela dependente, e o ident, que é um atributo que está dentro da tabela funcionário. Tá bom, pessoal? Olha só aí o exemplo, né? Ilustrando, tem a tabela funcionário e tem a tabela dependente. Vamos fazer o count aqui para o funcionário código 1163. 1163 é a Cláudia, né? Ela tem aqui como dependente a Amanda, o Henrique e Cláudia também, né? Então, a condição aqui maior ou igual a 2, ela foi verdadeira. Vamos para o 1164, que é o Jorge, né? O funcionário Jorge. Quantas vezes aqui aparece nessa tabela? 2, né? Tem como dependente o Fábio e o Pedro. Então, satisfez a condição. Conte para 1165, que é o Moacir. Moacir, código 1165, ele tem como dependente apenas o Alan. O Alan, né? Então, a condição ela é falsa, ela não foi satisfeita. E o 1167, que é o Caio, não tem nenhuma ocorrência na tabela dependente, ou seja, o count aqui é 0, ou seja, falso, não satisfez a condição. Beleza? Consulta 32, liste os nomes dos funcionários que possuem salários maiores do que os salários de todos os funcionários do departamento 5. Então, eu tenho aqui um select, onde o where de select ele vai ter aqui uma subconsulta. Tá certo? Então, eu vou querer aqui os funcionários, eu quero o nome dos funcionários que possuem salários maiores, né? O salário, a condição é que o salário desse funcionário seja maior
que os salários, né, de todos os funcionários onde o departamento é igual a 5. O número do departamento é igual a 5. Encontre os nomes de cada funcionário que possui um dependente com o mesmo nome que ele e do mesmo sexo que o dele. Beleza? Encontre aí esse funcionário, né? Então, eu vou estar trabalhando com duas instâncias da tabela funcionário. Chamei uma de F, ok? Na verdade, eu chamei ela de F só para facilitar aqui as coisas, por conta que eu estou trabalhando... mas o dependente está relacionado, eu estou chamando aqui de D, na verdade. Então, eu acabei me equivocando. Só foi por questão de conveniência mesmo para trabalhar aqui com as tabelas, tá, pessoal? Então, vamos lá. A identificação do funcionário aqui é a condição, certo? Onde o seu dependente tem que ter o mesmo nome e sexo. Então, vamos lá. Dentro, né, dessa tabela funcionário, eu vou localizar aqui, dentro da tabela dependente, os dependentes onde o nome é igual ao do funcionário e o sexo é igual ao do funcionário. Certo? Eu vou selecionar aqui o F-idente. Vamos ver aqui como é que seria. Ó, tem aqui a tabela funcionário e tem a tabela dependente. A gente viu que a Cláudia, né, ela tem aqui como dependente a Amanda, o Henrique e tem uma filha que o nome é Cláudia também. Tá? Então, nessa consulta aqui iria ser retornado essa informação desse dependente aí, que é a Cláudia, que é filho da Cláudia. Ok? Bom, consulta 34. Recupere os nomes dos empregados que não possuem dependentes. Então, a gente está vendo aqui uma nova palavra reservada, que é not exists, ou seja, não existe. Né? Então, selecione da tabela funcionário quando é aquele funcionário, né, que não possui, né, que não existe dependente. Qual é a condição para que o funcionário tenha um dependente, digamos assim? É quando o código F-idente da tabela dependente seja igual ao idente da tabela funcionário, certo? Bom, então se você for fazer o cruzamento aqui, né, fazendo aquela velha simulação, você vai ver que não existe nenhuma delas, né? O 1163 aqui falso, 1164 falso e 1165 falso. Ok? Não existe. Subconsultas versus update. Tá? A gente pode também mesclá-las. Ok? A gente pode utilizar aqui um update para atualizar o dado de uma tabela funcionário, certo? A partir de um filtro que você aplica. Tá? O select ele seleciona, o update ele atualiza, mas eu posso conjugar aqui os dois, que é isso que o comando aqui está fazendo, tá, pessoal? Estou selecionando aqui o número de um departamento, né, todos os registros da tabela departamento com o código 1163. Esse vai ser a minha condição para atualizar o salário do funcionário em 10%. Ok? Pessoal, com isso a gente encerra o conteúdo da nossa disciplina. A ideia é que vocês façam as atividades propostas no fórum de atividades e nos encontros dos seminários integradores. A gente vai ter ali uma experiência mais prática utilizando o SQL e simulando essas consultas em uma base de dados, em um SGPD, ok? Vejo vocês até lá. Bons estudos.